Teremos esse ano a 8ª eleição presidencial desde 1989, algo inédito na história do Brasil, eleições presidenciais com ampla liberdade de organização, de apresentação de candidatos. Na República Velha, lá em 1889, 1930, nós tivemos uma sucessão de eleições regulares, especialmente a partir de 1894 com Prudente de Moraes até Júlio Prestes em 1930, mas o voto era descoberto, marcado pela fraude, só votavam os homens, etc, etc, etc. Quer dizer, com plena liberdade, é a primeira vez na história que nós estamos chegando à 8ª eleição presidencial. Porém, isso não me parece motivo de júbilo. E por quê? Há um enfado das pessoas com o sistema político brasileiro. As pessoas estão cansadas, né? Elas não sentem nessa estrutura eleitoral possibilidade de escolha. É uma espécie de mais do mesmo. E é aquele mesmo que ninguém suporta mais. As pessoas estão cansadas. Logo começa a campanha eleitoral, vem aqueles jingles, aquele momento de alegria, né? As pessoas entrevistadas nas ruas sempre vão apoiar o candidato daquele momento da propaganda, toca a musiquinha, o candidato mostra que tem compromisso com os pobres, com os desvalidos, né? E termina sempre naquele momento, o finalzinho da campanha, com todos se abraçando, tal. Vai repetir tudo aquilo e as pessoas sabem da falsidade desse tipo de discurso, tal. E o terrível é essa repetição de ideias. O Brasil é de uma pobreza inacreditável. O Brasil, entenda-se, o processo eleitoral e os partidos políticos. O Brasil é muito rico em ideias. Por exemplo, tem empreendedores, uma classe empresarial dinâmica, aquela que está voltada ao mercado efetivamente, que enfrenta grandes desafios. Vide, por exemplo, a importância que o agronegócio tem na economia brasileira, tal. Então, o desenvolvimento que tem hoje com as novas tecnologias, especialmente com os mais jovens, algo que é extremamente importante. Porém, essa sociedade civil tão rica em ideias não está presente na política, no processo eleitoral. Por quê? Porque as regras do processo eleitoral, a estrutura do processo eleitoral impossibilita que essa modernidade adentre o mundo da política. E essa contradição, ela é antagônica. Ela não tem meios de ser resolvida por esse sistema. Por isso que esse sistema deu o que tinha de dar. Não tem conserto, com ele não há diálogo e não há possibilidade de mudança. Então, o que tende outra vez a ocorrer é aquela mesma ladainha. A repetição de ideias, a propaganda, o candidato, os marqueteiros, aqueles debates insonsos, desagradáveis. E não é porque tem muitos candidatos, porque quando tem o segundo turno, tem o tete a tete. E do tete a tete entre duas candidaturas não se produz nada, absolutamente nada. Vivemos o pior momento da história do Brasil republicano. E desculpe dizer isso, mas se o Dr. Pangloss estivesse passando pelo Brasil, um otimista, teria a mesma visão. Aqui não tem conserto. A questão central é que nós vamos repetir um processo viciado e que não vai mudar o Brasil. Ao contrário, não só vai manter a crise política, como dependendo do resultado eleitoral, vai aprofundá-la. Ou nós façamos efetivamente uma mudança estrutural e que passa por uma nova Constituição, uma nova estrutura legal, né? Ou nós vamos continuar vivendo ad eterno uma crise política sem solução.